O Flamengo que enfrenta hoje o Alcas, hein? Brilha os olhos, você fala Flamengo. O Alcas. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ó, seguimos no YouTube para falar do jogo entre Flamengo e Alcas no Maracanã. E aí eu vou dar o papo reto e vou falar bem diretamente. O Flamengo tem que golear o Alcas hoje no Maracanã. O Flamengo tem que golear. O Vampeta não me paga mesmo? Ele eu vou deve pagar 150. 200, eu vou ele já tá fechar. 50 apostado no Alcas hoje. 200 eu vou trazer ele hoje. não paga. Hoje no Canelado eu vou trazer. Tá bom. Porque o Flamengo hoje tem que dar uma goleada. Poucos Ele tem pagam que com dar juros, hein? Tá vendo? Como É que isso. Poucos têm a sua ética, Fausto É Tavares. diferente. E poucos não pagam pro pé, Não, eu paguei parcela tudo. de 4 Você não meses. paga um mês. Tem também. Parcelando? Tem que tomar cancela também. Paguei. Ficou me devendo um mês. Tá duro. Até no União do Operário. Ficou me devendo. Eu vou descontar, eu vou descontar. Deve pro Flávio lá no Eu vou descontar do pagamento do agro. Eu vou descontar do pagamento do agro e aí vem com Por mim, juros. desconto, eu faço tudo filantrópico. Agora, o que eu quero deixar claro sobre esse time do Flamengo? Flamengo teve 10 dias para treinar. Flamengo ficou 10 dias sem jogar. E voltou uma verdadeira bagunça. Voltou jogando mal. E o professor? Não, mas voltou apático. Eu não vou mais botar culpa em professor Nilson, porque é jogador. Um time que não corre, um time que é apático, um time que fica 10 dias. Eu fiz esse jogo. 10 dias se preparando fisicamente. E o Flamengo joga o que tá jogando. Você teve 4-0 contra o Red Bull numa humilhação que era pra ser 7. Você teve a vitória contra o Santos, que foi patética também. Vamos lembrar aqui que o Flamengo não jogou nada contra o Santos. O Flamengo só ganhou porque o Santos hoje é um time fraco, é um time pressionado, é um time que não tem nem treinador e que não tinha torcida. Então, o Flamengo hoje, depois desse tempo que teve para treinar, não convenceu ninguém. Hoje precisa golear o Alcas no Maracanã, porque já fez o favor de perder pro Alcas que ninguém conhecia lá. Foi aonde? Flávio Mimi, como fica. Lá em Alcas. É uma exigência. É uma exigência. É óbvio que é uma exigência. Ninguém conhecia o Alcas até esse jogo. Ele é assim mesmo, viu? O Flamengo empatou. O pessoal aqui assistindo aqui. O Flamengo empatou com o Nublense. O Flamengo, ele tem O Flamengo empatou com o Nublense. E se o Nublense ganhar do Racing hoje, hein? Não vai ganhar do Racing hoje. O Flamengo vai ser segundo do grupo. Agora, o que tem que ficar claro pra todo mundo, que seja segundo convencendo. Porque Alcas hoje no Maracanã, a torcida merece uma goleada. Você tem a escalação? Mas isso aí é normal, meu amigo. Normal. Isso aí é normal. Isso é normal. Não é 70. Você tem a escalação aí do Flamengo? 64. Querem, porque senão caberia 120. Claro, óbvio. Se eu tenho a escalação... Cadeira, pô. Claro que eu tenho a escalação. Você quer que eu leia pra você? Por favor, a educação pra mim. Vamos ver o Então time. calma que a gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan. Antes de falar a escalação aqui do Flamengo pro jogo de hoje contra o Alcas, 5 segundinhos pra gente voltar pra rádio. 1, 2, 3, 4, 5. Que loucura, irmão. Você que gosta de falar pra todo mundo? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra falar, né? Flamengo e Alcas tem que golear hoje no Maracanã. Você pediu pra saber a cavalaria, velho Eu quero Vando? saber quem é a cavalaria. Vamos lá. Matheus Cunha no gol. Promissor. Gaguejou por quê, gente? Promissor. Que Eu pensei no promissor? Rossi. O cara tá agarrando bem, só pensei falhou no uma Rossi. vez agora no último Não é jogo. goleiro pra Flamengo, né, mano? Tá bom, vamos lá. Wesley. Meia boca. O garoto tá tentando a luz ao Meia sol. boca. Tá tentando a luz ao Meu irmão, sol. você tá igual os comentaristas. Você tá igual todo mundo. Você não quer criticar ninguém, tu fica em cima do muro com todo mundo. Mas vai, garoto. Continua aí, É a você é mesma do agro. coisa. Vai, continua do agro. Vai. Vamos lá. Fabrício Bruno. Monstro, seleção brasileira. Olha aí, ó. Agora eu mexi com ele, viu como eu consigo mexer com o brilho dele? Não, o atleta é bom. Ó, Léo Pereira ou Davi Luiz? O Davi Luiz é titular absoluto do meu time. Você coloca no lugar do Léo Pereira. Não é porque sou amigo, não, que eu gosto dele. Tá bom. Você é amiguinho dele. E Ayrton Lucas, melhor lateral do Brasil hoje. É, mas tá marcando muito mal. Tá marcando muito mal, mas é um bom menino. Você vai cornetar o Ayrton Lucas? É o Não, tá principal uma jogador do maravilha, tá Flamengo. uma maravilha, tá arrebentando. Júnior, é o Júnior. Ué, quando ele não joga, o Flamengo perde. É o Júnior que O Flamengo já pede de ir com ele. É, mas aí quando ele sai do muro, você fica cornetando ele aí. Deixa ele dar o palpite. O Ayrton, Mas também ele tá querendo brincar com o o mercado. Ayrton Lucas jogou contra o Red Bull Bragantino? Não, Não? não. E... Peraí. Ele quer cornetar. Tá bom? Não jogou. Jogou na seleção? Ele jogou na seleção? Jogou. E por que não jogou contra o Bragantino? Não, jogou. 20 anos, meu irmão. Não. Segue o bonde. Pô. Não, foi o Léo Pereira. Léo Pereira jogou na esquerda, tanto que criticaram. O Ayrton Lucas podia voltar da seleção, uma baba daquela lá A que sorte foi. é que eu lembro, meu amigo. Lembra, Eu né? lembro. Vai. Vamos lá. Eric Pulgar. Tá bem, Tá muito bem. bem.
Thiago E Maia... você queria mandar embora. Verdade. Mandar embora não. Eu falava que ele tinha vindo caro e não jogava nada. Tá bom, e agora tá perdendo. Tá bom, valeu, vai. Tá jogando demais. Thiago Maia Craque. e Vitor Hugo. Craque Thiago Maia, no meu time é Thiago Maia. Gerson e Arrascaeta voltando. 2 monstros. Monstro. Everton, Cebolinha e Gabigol. Parabéns, São Paulo. Sacou o Pedro, hein? Tá de parabéns. Sacar o cara de seleção, mas ele tá louco. Você vai ver o que vai acontecer. Sacar o Pedro desse time aí. Pedro tem que jogar nesse time, irmão. Já eu vou comprar o barulho do Sampaoli. O Pedro não tá correndo, o Pedro não tá marcando. Ah, tá bom, é um baita finalizador, mas tem que ajudar o time. O Pedro é homem de área, pô. O Pedro tem que fazer gol, botar pra marcar. A bola não chega Cebolinha tá começando a dar assistência, o Cebolinha tá começando a entrar no jogo, tem que dar ritmo pro Cebolinha também. Eu acho que o Pedro tá marcando muito pouco, tá correndo muito pouco. Tá Você manda pro banco. É o que mais marcou no Flamengo. Aquela seleção. Bota no mercado, bota no mercado aí. Artilheiro do Flamengo. Artilheiro do Flamengo no ano. Tá, mas vocês têm visto os últimos jogos do Flamengo? Sim, mas é artilheiro. Quer dizer que se aparecer uma oferta hoje, aquela oferta do passado de 20 milhões de euros, vende. 20 milhões de euros? Não teve aquela oferta? Vai, você é o Landim. Não venderia, não. Thiago Landim. Não venderia. Então, por que esculhamba o cara Porque ele precisa se conscientizar que ele tem que correr mais. Ele é um dos jogadores que eu acho que estão apáticos. Ué, por que você acha que eu reclamo? O Flamengo tem um baita elenco, mas é apático dentro de campo. Por isso. Atenção. Ué, tem que correr. Esse negócio de motivação, o time não tá motivado, isso é uma palhaçada. Com muito esforço, eu concordo com você. Com relação ao Sampaoli. Eu acho que você está certo. Com relação ao Sampaoli, eu acho que você está certo. Não é só culpar a cabeça do treinador. Mas tem parte de culpa. Não, tem parte de culpa até a página 2, Nilson. Todo técnico... É milonga pra caramba. Todo técnico é refém de jogadores. Pode ser o Guardiola. Se não tiver o comprometimento dos jogadores o tempo todo, ele vai cair ou vai ficar balançando. No caso do Sampaoli, e o Palmeiras e o Flamengo teve exemplos passados, trocou técnico um atrás do outro, não resolveu porcaria nenhuma. Então, eu imagino que agora com o Sampaoli ele vai ter mais segurança com relação à diretoria. Agora, os jogadores têm apresentado jogos péssimos. Inclusive o Pedro. E nos últimos jogos, o Flamengo chutou menos do que todos os seus adversários, mesmo ganhando. Então, e com o poder de fogo que tem o Flamengo, com a carga técnica, a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, é vexame dos jogadores, não é do técnico. Do Sampaoli ofensivo. Uma coisa que eu gosto do Sampaoli é isso, pronto. Que ele não vai botar pra jogar por nome. Não vai botar pra jogar por nome. O Pedro, nos últimos 10 jogos, ele só fez 2 gols. E outra, até o jogo contra o Vasco, ele ficou, se eu não me engano, foram quantos? Foi 1 mês e meio sem fazer gol com bola rolando, pô. Mas a característica a fase do Pedro não é boa. E tem que cutucar assim. Mas peraí, a característica do Pedro é diferente do Galo. É homem de área. A bola tem que chegar nele. Tá bom, concordo. Qual é a característica do Haaland? 16 escanteios do Bragantino. Qual é a característica do Haaland? Podia ter metido 7. Qual é a característica do Haaland? É diferente. Aí você tá ele corre o jogo inteiro, Fausto. Quem dá bola? São os meias ali. Não, mas Arrascaeta? Arrascaeta que não tá jogando. Não tem a menor tá machucado, não consegue meter a bola. A bola tem que chegar pro Pedro. Não adianta você esperar que o Pedro vai buscar a bola no campo de defesa, no meio-campo, porque não é a função dele ali. Eu não estou condenando o Pedro, eu só estou achando que são os jogadores o problema e não o treinador. Não tem a dúvida. Mas você sabe o que eu não gosto? Eu não gosto desse negócio de ficar mudando muito a equipe. Não funciona. Isso não funciona. Você tem que ter uma equipe. Olha o Palmeiras aí, o Palmeiras. Você sabe o time titular do Palmeiras. Porque o Abel mexe com 1 ou 2 peças. Você sabe o time titular do Palmeiras. Tá todo mundo sabendo. O Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez. Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga. Dudu, Rony. Arthur e Rony. Pronto, é o time titular do Palmeiras. Todo mundo sabe. Essa história de ficar fazendo sempre mexidas em time... Você jogou bola, melhor do que nós, você sabe. Isso não funciona. Tem que ter um time fixo. Você tem que ter um time fixo, um conjunto, rapaz. Você tem que ter um conjunto, sabe? Isso funciona para qualquer coisa. É para qualquer... para os veículos de comunicação. Você tem que ter um conjunto para marcar história. Você marca história com conjuntos, em qualquer segmento. Numa equipe médica que vai fazer uma cirurgia.
Você marca a história com aquele time ali, acostumado, anestesista, com esse cirurgião, com ele. O Flamengo muda toda hora, sabe? Pra mim, ele é um treinador razoável. A grife que querem dar ao Sampaoli, eu não concordo. Eu acho que é mais milonga do que técnico, entendeu? Ele é um treinador... Então, mas eu não acredito só ao Sampaoli, não, porque os jogadores têm culpa também. Motivação é cascata. Só o fato de vestir a camisa do Flamengo, sabe quantos lá na preparação de física do Flamengo? Deve ter 8, 9 preparador. Fisioterapia, 8, 9 fisioterapeutas. Respirou, tem lá um negocinho de suplemento, tá? A estrutura que um Flamengo dá não tem que vir com palestra. Aliás, o único que gosta de palestra motivacional é o Muricy. O Muricy é apaixonado por palestra motivacional. Diz que ele contratou até dezembro palestras motivacionais. Ele odeia falar esse negócio de palestra motivacional. Ele odeia, porque esse negócio de motivação é cascata. Motivação o Flamengo tem. O jogador vai lá ver a conta dele no fim do mês, chega o dinheiro direitinho, não atrasa o salário. Então não tem esse negócio de motivação. O jogador tem culpa também. Claro que tem culpa. Agora, o treinador precisa montar um conjunto, precisa montar uma equipe, parar de mexer tanto no time. Ah, eu vou mexer aqui, vou mexer ali, vou colocar esse hoje. Não, deixa a coisa funcionar. A hora que... um dos segredos do Palmeiras, que é um time duro de perder, né? Perdeu 2 seguidas, mas a gente sabe o quanto é duro de ser batido, é que a gente sabe de cor e salteado. Parece aquele time de 70. Aliás, viu, o Arnaldo Tironi, eu não sei se dá pra mostrar. Dá pra mostrar nessa câmera aqui, ó. Olha lá o que ele mandou pra mim aqui, ó. Olha lá o Tironi. O Tironi foi... dirigente do Palmeiras, quando eu falei da diferença de jogador. Botou aqui Leão, Ademir da Guia, Leivinho e Luiz Pereira. Não tem jeito, Vampeta. É um absurdo mesmo a qualidade técnica dessa época aqui com o que tem hoje. Mas então, o Palmeiras ganha a vantagem de ter um time que a gente sabe de cor e salteado. Essa é a vantagem do Palmeiras. Pode ver. O Palmeiras dos grandões, ele supera o Flamengo, que a gente não sabe qual é o titular do Flamengo. O Atlético Mineiro, a gente não sabe qual é o titular do Atlético Mineiro. E o Palmeiras não. O Abel vai lá, tem o time titular base dele. E eu acho que o Flamengo precisa disso também. Parar com tanta milonga, os treinadores. Verdade, cara. Verdade. Não, mas o que eu acho, a gente fala muito... E dar sequência pros caras... Mas, ó, a gente fala muito nisso. O Flamengo vem mantendo uma base. O que me incomoda no Flamengo é... O Vamp falou, Fabrício Bruno, seleção. Aí falou Davi Luiz, é seu amigo, pá, eu nem me sinto muito confortável em falar porque é amigo mesmo e aí eu assumo aqui pra também não enganar os outros. Aí ele fala, pô, é um baita zagueiro. Não, eu sei. Aí Ayrton Lucas, claro, Ayrton Lucas, seleção brasileira, titular. Thiago Maia, acho o craque. Pulgar, calma, ele falou, Pulgar tá jogando muito. Por que o Flamengo, então, leva tanto gol, Vamp? Jogadores. Porque o negócio é o seguinte... olha, já não é o Davi Luiz. Olha isso. Que a gente mas ainda é o Davi Luiz, né? Não, eu sei, mas não é o Davi Luiz. Porque, não, é isso que eu falo. A minha pergunta é, porque o Vamp elogiou muito a defesa. O que eu digo é, será que também não é o conjunto? Não marca muito na frente? Claro, não sei o que acontece. Porque os números de gols sofridos pelo Flamengo são bizarros. Ó, com os 2 feitos pelo Santos... O Flamengo chegou a 49 gols sofridos em 41 jogos, pô. São 49 gols sofridos em 41 jogos. Levou de 4 pro Red Bull Bragantino. Aquela partida foi um vexame. Ô, Pilhador, foi pouco. Podia ter sido mais. Você sabe que tem esse negócio aí que muita gente faz o ano sabático, né? Não dá a impressão que o Flamengo tá no ano sabático? É bizarro. É um ano de punição, que eu tô torcendo contra o Flamengo. A impressão que eu tenho, até em torneio de peteca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo tá no ano sabático. O Flamengo continua com os mesmos jogadores. Jogadores acima da média, continua com o mesmo elenco, um grande elenco, continua com salários incríveis, né? E por merecimento desses atletas, que são jogadores diferenciados, jogadores de seleção brasileira. O Flamengo, para mim, cometeu, sim, um equívoco quando trocou o Dorival, mas isso já passou faz tempo, já dava para ter dado a volta por cima e ter mostrado algo diferente. Então, a impressão que eu tenho que é um ano de preguiça do Flamengo. Essa é a impressão que eu tenho. Coisa que o Palmeiras não teve, porque o Palmeiras continuou com o mesmo comando, continuou com a mesma cobrança, que é o Abel. Isso a sequência faz com que o cara tenha um maior controle do seu elenco.
né? O Flamengo não teve a sequência de um comandante ali para tentar segurar a rédea quando estava escapando. O Flamengo escapou por diversas vezes essa temporada. Agora, só para finalizar com relação ao Pedro, a gente já viu o Pedro em banco de reserva do Flamengo por muito tempo. Eu não sei se ele vai ter sequência no banco agora ou se ele vai voltar a ser titular. Agora, eu acho que o Vampeta falava sobre isso e eu concordo, faz muito tempo. Quando o Pedro ficou um bom tempo na reserva, ficou na reserva com o Jorge Jesus, não, né? Não. Com quem que ele ficou bastante tempo na reserva? Foi com o Paulo Souza. Paulo Souza. Mas depois ele ficou com outro também, que ele ficou um bom tempo, até ele assumir a titularidade lá, junto com o Gabigol. Com o Rogério também. Eu não gostei. Botou os dois juntos. Eu nunca gostei, Pilhado, de cara que se acomoda, cara. Isso em qualquer emprego, em qualquer coisa. E eu vejo, às vezes, no Pedro uma acomodação em estar no banco, cara. Porque ele é um jogador que em qualquer equipe aqui do futebol brasileiro seria titular absoluto. Ele já estaria numa equipe intermediária do futebol europeu. Porque ele é um jogador pra isso, ele tem potencial pra isso. Mas na Fiorentina também não foi. Não, eu sei, mas ele é novo também, ele não é nenhum jogador velho. Eu só tô dizendo que muito pode ser pelo perfil dele, Pilhado. Porque se você vai pro banco com a capacidade dele, eu estaria lá mordendo o banco pra entrar, cara. E eu não vejo isso no Pedro. Isso é uma pergunta que eu faço pra vocês. Vou fazer pra você e pro Vamp também, Vander. O Vamp sempre fala, né, o quarteto. Temos um quarteto. O Flamengo, se o quarteto tá bem, dá Flamengo. Pode ser isso, Vamp? E depois, Wander, eu também quero que você fale sobre isso. Pode ser um quarteto? Porque, Pedro, a gente tá falando aqui, não tá numa boa fase. Gabigol, a gente tá falando aqui, não tá. Pela primeira vez, desde 2019, o Gabigol não está numa boa fase. Eu sempre falei isso, gente, a gente cobra do Gabigol. O Gabigol, desde 2019, ele nunca teve uma má fase. Agora ele tem. Não tá na sua melhor fase. Arrascaeta não está na sua melhor fase. Everton Ribeiro não está na sua melhor fase. E Bruno Henrique voltando de lesão, que pelo jeito tá voltando voando. Agora, pode-se dever a isso o Flamengo não estar tão convincente? O quarteto que você tanto fala que é aquela base do Flamengo não estar em boa fase, todos eles? O quarteto ainda é campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores do Flamengo. Copa do Brasil. E Copa do Brasil. O quarteto, eles bem fazem a diferença mesmo. Não estando lesionado, estando bem fisicamente. Quem tem aí no Brasil jogadores desse nível? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Fala. O Palmeiras duela porque o Palmeiras também tem jogadores bons tecnicamente e correm mais. Bem fisicamente. O time do Palmeiras se doa mais. Aquele negócio, sofre mais. E não perde tanto. Mas é por isso que eu falo, o quarteto não está em boa fase. Se o quarteto é a base do Flamengo, como você sempre falou... O quarteto bem sai de baixo, não tem pra ninguém. É isso, agora cabe lá. Mas o quarteto eles não podem jogar junto, uai? Aí cabe lá. Não. Jogou junto sim. Só que não estava rendendo. Jogou várias vezes ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Jogaram juntos vários jogos esse ano. Não tá rendendo.